permanente. O que é registro analítico? Um por um. Então, a área de patrimônio tem que ter registro de todos os bens, um por um. Indicação de elementos necessários para a sua perfeita caracterização de cada um deles, obviamente, e dos agentes responsáveis pela sua guarda e destinação. Peraí, então por que eu tenho que colocar o nome de alguém se quem tem que etiquetar, levantar, tomar, etc. é o Zé do setor de patrimônio? O Zé do setor de patrimônio não aparece nisso não. Quem aparece sou eu, e eu sou o responsável. Artigo 94, conjugado com o parágrafo do artigo 70. Bom, aí vem o 95. A contabilidade manterá registros sintéticos. O que é registro sintético? Por grupo. Quem fornece isso para a contabilidade? O Zé, o setor de patrimônio. Está aqui. No artigo 95 de 64, que fez 50 anos. Aí o 96 fala o seguinte: o levantamento. O que é levantamento? É onde você vai buscar, né? Vai garimpar. Levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa. Então, quem tem que fazer o inventário um a um da unidade onde eu trabalho sou eu. Como seria esse ciclo? Seria da seguinte forma: nós teríamos o controle interno, que é o CI, grupos de trabalho. Eu não gosto de falar de comissão, eu sempre falo de grupos de trabalho, que é uma metodologia que a gente utiliza até no próprio conselho, né? E o grupo de trabalho da área de patrimônio. Então, qual seria a lógica desse ciclo? Primeiro, o controle interno e o grupo de trabalho da área pública, que é o pessoal da área de patrimônio, o grupo de trabalho da área de patrimônio, define um cronograma de ações. Qual o cronograma? Quanto tempo, quais são as ações que nós vamos fazer até chegar ao nosso resultado. Logo em seguida, né? Aí no caso, a Controladoria Geral e a área de patrimônio e contabilidade devem participar desse momento aqui. Por quê? Vai produzir informações para ela. A partir daí, a aprovação do regulamento que participa do controle interno e o grupo de trabalho na área de patrimônio. Discussão e aprovação do decreto do prefeito de um regulamento. Qual a finalidade do regulamento? Para que todos adotem o mesmo procedimento. Não fica aquele negócio, um fala cunhaque de alcatrão, o outro fala catraca de canhão. Senão parece, mas não é a mesma coisa. Esse é o fluxo. A partir do momento que você tem um regulamento aprovado, o que você tem que fazer? Capacitar esses servidores ou grupo de cada unidade administrativa para cumprir o regulamento e cumprir o cronograma de ações. São os chamados grupos setoriais. Olha que eu não falei de contratação de empresa para fazer esse levantamento. Quem tem que fazer isso é o servidor. Feito isso, eu tenho aqui a apresentação do inventário setorial pelo responsável daquela área. Aí sim nós vamos ter um pré-inventário apresentado pela unidade administrativa para análise de inconsistências e irresponsabilidades. Aí, daí sumiu, cadê? Já estragou, foi mau uso. Para depois nós chegarmos aonde? Lá no inventário geral, onde nós vamos ter as considerações de análise do controle interno, e aí sim vai ser consolidado pelo grupo de trabalho da área pública e informado de forma sintética à contabilidade. Aí o contador registra. Esse é o ciclo para que o município faça sem gastar muito dinheiro e envolvendo todos os seus servidores. Mas sem um regulamento, você vai ficar complicado. Vai ter o Zé falando uma coisa, o Manel falando outra, e aí vai complicar. Vou abrir para perguntas daqui a pouco. Bom, feito isso, chegou o momento de produzir. Aí esse inventário vai trazer uma série de dados técnicos. Primeiro ponto: não se tem balanço patrimonial sem inventário. Você tem inventário sem balanço, mas balanço sem inventário você não tem. Então, preocupa-se em produzir o inventário de forma confiável para que possa ser produzido o balanço. E aí sim, o grupo de trabalho na área do patrimônio, critérios para avaliação do bem, metodologia utilizada, vida útil, remanescente do bem, valor justo, valor residual, valor
depreciável, localização do bem, identificação do bem, guarda, data da avaliação ou data de início e fim de depreciação, data do ajuste, descrição detalhada do bem com número de tombamento, identificação contábil do bem de acordo com o plano de conta. Claro que ali vai ter o débito e crédito na conta patrimonial. A partir daí, nós já podemos falar em contabilidade patrimonial. Caso contrário, nós não temos como avançar. Qual é a ideia? Produzir informações primárias de forma confiável, sem gerar um custo para os municípios. Qual o prazo nós temos para fazer isso? Nós já éramos para estar fazendo, mas ainda dá tempo. Logo depois da Copa, né? Hoje você já sabe quem são os atletas, já foram convocados, né? Então já estava aí pensando, estava criando um cronograma de capacitação, cronograma de ações, e lá para outubro, logo depois da eleição, isso pode estar pronto. Não vejo muito problema para isso. Então, o que nós temos que fazer? Procurar entender. E eu estou aí na luta, sempre procurando contribuir. Nós temos aí 2 livros de controle interno, de gestão administrativa, e esse último sobre patrimônio na área pública municipal. Esse livro é um regulamento, ou seja, que poderá ser adequado à realidade de cada município, onde vocês terão condições de estar fazendo o trabalho de forma linear. Ou seja, igual para todas as unidades administrativas. Eu vou sortear um livro, tá, Vanessa? Mas antes de sortear o livro, eu gostaria de agradecer ao prefeito do município onde eu sou auditor-geral, município de Itabiri, prefeito, que tiver pessoas de verem, você paga meu salário. O pessoal do grupo, o conselheiro Alexandre Boss, parceiro, colega da área pública, e os membros do grupo de trabalho que é receber, a gente deve que tivesse a branca está sentado. Todos eles estão à disposição de vocês junto ao CRC. O grupo de trabalho é onde eles discutem os assuntos inerentes à área pública, inclusive os eventos, né? O grupo ele discute e sugere ao Conselho Diretor do CRC eventos da área para que nós possamos estar, de certa forma, divulgando as normas. Além disso, eu tive um trabalho, um artigo publicado no ano passado, só destaquei, porque lá no meu artigo eu coloco assim, os grandes desafios dos prefeitos municipais, claro, dos gestores municipais. Esse artigo, ele foi escrito ano passado, logo no início do ano passado, foi lançado esse livro no congresso anterior, e eu li esse artigo ontem, parece que nós escrevemos ele ontem mesmo. E aí a gente vê que poucas coisas estão mudando, poucas coisas estão avançando. E aí a gente começa a ter a necessidade de estar cobrando mais. Ontem eu estava conversando com a analista, nós estávamos falando sobre o fórum, quinto fórum, que vai acontecer em agosto, e só já antecipando, nós estávamos discutindo os assuntos que serão abordados, e aí a gente está preocupado com o plano de contas. E o plano de contas, obviamente, será um assunto que será muito bem detalhado nesse evento lá em agosto. Bom, eu me encontro lá no Facebook, onde eu participo do grupo da área pública, o Alexandre Costa também participa, e vários outros aqui também participam, onde está o Paulo Henrique Feijó, está o João Wilson, e a gente está sempre à disposição lá para esclarecer aquilo que for possível. E eu agora fico à disposição para qualquer pergunta lá sobre o tema. Nós temos muito tempo para isso. Tem que ser rápido, porque o tempo não é o suficiente para nós falarmos de forma bem detalhada. Antes de abrir pergunta, eu queria passar o certificado do Hilton, agradecer novamente, por ter atendido totalmente o convite, e também lembrar você o seguinte, a ANM preocupada, porque a gente está muito preocupado com essa questão do pecado, a gente está fazendo um curso que vai, se não me engano, vai ser em junho, no CTGP, que é o Centro de Gestão Pública. A gente lançou um curso especificamente
especificamente para os procedimentos contábeis voltados para a implementação das normas de contabilidade. Né? Então, assim, fiquem atentos lá no portal da ANM, que lá tem, né, as datas, e não deixem, né, de falência, então, ter como mesmo valor e não qualificar, não vai dar conta. Né? É complicado, o negócio é muito complicado. Quem dá o curso, inclusive, é a Luci, que é a contadora, né, do município de Belo Horizonte, e ela, mesmo aqui em Belo Horizonte, tendo mais recursos, ela está encontrando muita dificuldade. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação de nós, contadores, e dos prefeitos também, né, que apoiem os contadores, porque não envolve só o contador, envolve toda a administração. Né? Então, eu deixo meu recado. Muito obrigada pela pergunta de todo mundo. Obrigada, Milton. E vou abrir para perguntas agora. Eu sou do controle interno do município de Cordeiro. Nós estamos na fase de pesquisas para o regulamento do inventário analítico, para chegarmos ao inventário geral, com levantamento, avaliação, depreciação, estabelecimento de vida útil dos bens. Existe, onde eu encontro critérios de cálculo de depreciação, de reavaliação, de vida útil. Bom, vamos por parte. Um bem, ele só é depreciável a partir do momento que você consegue mensurar a vida útil dele. Os bens de vida útil determinada, eles não sofrem depreciação. Referencial, não é regra. Nós temos a tabela da Receita Federal, onde você estabelece vida útil para bens móveis. Mas para o município, devemos levar em consideração a destinação do bem para você definir o critério de vida útil. Por exemplo, eu tenho 2 veículos idênticos, só que um é utilizado para fiscalização tributária e o outro é utilizado para transportar combustível para máquinas pesadas na zona rural. Eles são idênticos, mas a destinação que eu dou para eles, um vai ter vida útil bem reduzida, obviamente depreciação acelerada e o outro normal. Então, o critério base para você definir vida útil e a limite de depreciação é a destinação que você dá para cada bem. Isso está lá na autonomia que o município tem para gerir os seus bens. Quando a critérios para avaliação e reavaliação, olha, até no livro eu sugiro uma metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo de 1997, que leva em consideração alguns dados técnicos do próprio bem para que você faça essa avaliação. E a depreciação, você tem 3 métodos a ser utilizados. Métodos lineares, que é o método mais comum, eu não acho que esse seja o método mais justo. Você tem o método da soma de dígitos, que eu acho que é o mais justo, mas é um pouco mais complicado, principalmente para a aferição de custo, que a depreciação é custo. E a unidade de unidades produzidas, que é o último método que a gente tem nas normas. Esse método de unidades produzidas, ele se aplica mais a alguns bens de natureza industrial, que produz bens para utilização como bloquetes, manilhas, etc. Que pode ser utilizado a unidade de produção. Agora, vocês devem estabelecer um regulamento próprio e definir esses critérios para vocês não correrem o risco de uma unidade administrativa estar adotando um método e um critério para bens de naturezas semelhantes. Por isso a importância do regulamento e cronograma de ações. Respondi? Mais algo? Professor Milton, Alexandre, professor da Escola Legislativa e conselheiro do CRC, você disse no começo da palestra que a contabilidade pública, todos esses procedimentos devem ser feitos independente de normativa, no caso dos tribunais. E a gente sabe que muitas vezes o Tribunal de Contas não determina que determinado procedimento seja feito e o gestor público, o contador, fica muitas vezes esperando, não, o Tribunal de Contas não determinou, eu não vou fazer.
E até na reunião que tivemos hoje cedo, no âmbito do Conselho de Contabilidade, a gente viu que o Estado de Minas, foi colocado, está até atrás de outros estados que já têm determinações mais positivas nesse sentido. Eu te pergunto, como você vê a própria atuação do tribunal, porque a gente quer que a coisa aconteça, independente se o município ou o gestor tem iniciativa ou não. Nesse sentido, o que pode ser feito para que a coisa aqui em Minas ande de forma mais séria? Obrigado, professor Alexandre. Eu vou usar da minha independência de palestrante e de ser vinculado a qualquer órgão, com exceção do município de Itabirim, onde eu estou, prefeito pede permissão. Os profissionais da contabilidade, eles devem parar de trabalhar para serem profissionais, contadores para aprovar a conta de prefeito. Essa é a minha ideia. Nós não estamos aqui para ser profissionais simplesmente para aprovar. O bom profissional não é aquele que somente aprova a conta do prefeito. Primeiro ponto. Porque se nós trabalharmos na ideia que nós vamos somente atender o tribunal, porque o que interessa para nós não é aquilo que nós registramos, não é o resultado que nós alcançamos, mas sim o parecer prévio pela aprovação das contas junto ao tribunal, para satisfazer o prefeito, nós estamos fugindo daquele assunto que foi discutido aqui pelo Cláudio, que é a ética. Nós temos a obrigação profissional e ética de registrar qualquer ato contábil que ocorra, mesmo ele sendo ilegítimo, nós temos que registrar. Bom, aí a classe contábil, o profissional contábil, não posso generalizar, mas uma boa parte, está extremamente vinculado àquilo que o tribunal decide. Para vocês terem ideia, muitos municípios, o profissional espera que saia um formulário onde se calcula determinada coisa. Por exemplo, repasse ao legislativo. Se inclui ou não inclui a CIT, o contador não manifesta. Ele só acha que está certo se o tribunal colocar no sistema que a CIT inclui na base de cálculo repasse ao legislativo. Bom, do meu ponto de vista, nós temos que seguir o exemplo do Estado de Minas, não estou dizendo do Tribunal de Minas, e da Prefeitura de Belo Horizonte. Se nós pegarmos a Prefeitura de Belo Horizonte, ela avançou. Inclusive o Estado de Minas Gerais, grande parte desse mérito deve-se à Conceição, que é a Controladora-Geral do Estado, que o Estado de Minas Gerais é um dos estados que estão avançados na implantação do plano de contas. É um dos estados, e olha o tamanho do estado que nós temos, independente de posicionamento ou não do tribunal. Então, o que nós temos? Mas nós temos a Luci, temos a Conceição, que está dentro do Grupo Gestor de Brasília, indo e voltando, assim como outros profissionais estão. Então, quando eu vejo, que outro dia encontrei a Luci estava vindo de Brasília, quando eu vejo essa atitude da Luci, que é uma profissional contábil, a Conceição, que é uma profissional contábil, que eles pegam isso como meta, eu acho que, de certa forma, o posicionamento do tribunal contra a exigência ou não é irrelevante. Porque o que eu vejo é a oportunidade do profissional da contabilidade ganhar o seu espaço e ganhar o respeito, e com isso uma boa remuneração, é agora. Porque se nós falarmos que isso é prejudicial, que isso é ruim para a classe, poxa, peraí, não. Ruim para nós é praticar uma contabilidade ridícula que nós vínhamos praticando até então. Um balanço patrimonial que não serve para nada. Aí você vai preencher cálculo, STN, mais CIACE, uma série de obrigações acessórias com arquivos extremamente ultrapassados. E quando ele se confe, a gente fica assustado. Não, meu Deus, que é isso? Não, nós queremos acabar com esse monte de obrigações acessórias para que nós tenhamos